Fala galera, sejam bem-vindos ao Cantinho do Montanha, Prazer Montanha. E chegou, pessoal. Chegou o domingo, o dia mais aguardado da semana. E por quê? Porque eu, Montanha, trago o que de melhor e mais importante aconteceu na política de Matinhos. Mas antes, se você gosta aqui do meu conteúdo, por favor, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, que vai me ajudar bastante. Eu estou na busca para chegar nos primeiros 1000 inscritos, isso vai me ajudar demais. Bom, aconteceram diversas coisas na cidade essa semana, e se eu tivesse que comentar todos os atos, demoraria demais. Teve emendas da LOA do município, tem uma questão importantíssima da licitação do Natal, mas eu vou deixar tudo isso de lado para falar nas próximas semanas, porque essa semana, na segunda-feira, aconteceu uma coisa muito importante na Câmara dos Vereadores, que foi a ida do nosso secretário de Saúde, Juninho Declercq, prestar esclarecimentos sobre a matéria veiculada no G1, a qual a gente fez o nosso último vídeo, sobre as mamografias. Antes de falar sobre tudo isso e implicação do que aconteceu na Câmara, eu tenho que fazer alguns apontamentos antes. Vocês me conhecem e sabem que eu realmente consigo e tento a todo momento diferenciar a pessoa do cargo. Eu conheci o Juninho Declercq narrando ele nos jogos do MAC. Eu não sabia que o Juninho 10 da equipe do Xantia era o Juninho Declercq. A gente teve, cara, ótimos papos, zoeiras, ele realmente é um ótimo jogador, um clássico, um piá bom, coração bom, coração bom. O Juninho é um cara que tem um coração muito bom. Gostei demais de conhecer ele, foi muito legal e divertido. Realmente, assim, um momento, porra, diferente. Porque quando eu percebi que ele era o Juninho Declercq, eu falei, caraca, meu, olha que bacana, o cara é um cara gente boa, um cara... Então, eu tenho apreço pelo Juninho de verdade, assim. A gente trocou várias ideias durante o jogo ali, então um cara que, meu, tem o mesmo perfil que eu, cara espalhafatoso e tal, então, porra, um cara bacana, tá? Eu entendi que ele é uma pessoa muito boa, assim, de verdade, tá? Mas aconteceu que ele foi na Câmara dos Vereadores para se explicar com relação a tudo que vinha acontecendo, principalmente com relação ao escândalo da mamografia. Eu pensei muito em fazer esse vídeo, né? Pensei muito mesmo, porque eu não queria estar fazendo esse vídeo. Sabe? Eu não queria estar fazendo esse vídeo. Mas eu acho importante que eu faça esse vídeo, porque eu acredito que eu vou conseguir passar uma mensagem onde todo mundo vai conseguir ouvir. Uma mensagem mais racional, menos emocional e, principalmente, dando a oportunidade de você que está em casa absorver um pouco mais de conhecimento com relação a essa questão específica, tá certo? Então, esse vídeo é mais uma chance que eu tenho de poder expressar algumas coisas em que eu acredito. Eu pensei em fazer um react do vídeo dele na Câmara, mas eu acho que isso traria uma exposição totalmente desnecessária para o Juninho, que não precisa. O vídeo está na internet, está no YouTube, está no Facebook, né? Então eu não tenho nenhuma condição e nenhuma intenção de expor a pessoa do Juninho, então é por isso que eu vou fazer um react do vídeo sem mostrar o vídeo, tá? Acho que isso é mais importante, eu vou comentar as minhas impressões sobre o vídeo. Bom, o Juninho começa explicando e falando sobre as dificuldades da área de saúde, né, em todas as coisas de licitação que a gente já sabe, né? E o primeiro ponto que ele fala na Câmara dos Vereadores é que a licitação da clínica Mário Beduna foi feita com mamografias, mesmo sabidamente que ela não tinha mamografias. Isso foi dito pelo próprio Juninho no púlpito da Câmara Municipal. Segundo ele, para não travar a cidade, para não ter que fazer um processo licitatório novamente, para que a cidade realmente tivesse essa condição de entregar as mamografias para as pessoas que precisam, tá? O segundo ponto, e aí
também muito importante é que, também nesse mesmo púlpito, o Juninho assume a responsabilidade total pelos atos dele. E ele, eu ia falar confessa, ele confessa que realmente foram pagos como mamografias, exames de ecografias. Ele também confessa que não teve nenhum documento oficial dando base para isso, e ele tenta justificar a ação dele com uma comparação mais ou menos assim. Olha, quando você vai no supermercado, você tem várias coisas para comprar, e você quer comprar um macarrão, por exemplo, mas não tem macarrão. Mas a gente precisa comprar banana, então a gente troca macarrão por banana. Eu não sei quais foram as palavras que ele quis dizer, mas a intenção do Juninho foi dizer, olha, não teve prejuízo nenhum financeiramente para o erário, porque essas ecografias que eu paguei, que tem o mesmo valor da mamografia, foram efetivamente realizadas. Então, esses foram os 3 pontos principais onde o Juninho realmente confessou atos ali de maneira totalmente espontânea, tá? De maneira totalmente espontânea. Ele não havia sido questionado antes disso. Então, esses são os 3 primeiros pontos. E aí, eu queria mostrar, né? Eu queria que vocês fizessem uma reflexão, tá certo? Vocês vêm acompanhando aqui há bastante tempo o meu canal, e eu sempre falo na questão da capacitação da gestão e tudo mais, né? Eu realmente acredito que para o Juninho, para o nosso secretário, o que ele tenha feito dentro dele tenha sido um ato de potencial ofensivo mínimo. E é por isso que ele realmente fez. Dentro do Juninho, eu tenho certeza absoluta, não porque eu conheço ele, mas porque a gente trocou mensagens, que a verdade é essa e o potencial ofensivo disso é pouco. Eu mandei um áudio para o nosso secretário e confesso que ele me respondeu, eu fiz um áudio totalmente formal, respeitoso, né, pontuando alguns pontos, e ele me respondeu de uma maneira muito respeitosa também, então eu acho que o Juninho foi muito corajoso de fazer o que fez, sabe? Mas tem alguns pontos dentro disso. Bom, se colocando no lugar do nosso secretário, a gente tem uma situação onde não existe mais mamografias, nem ecografias disponíveis. Perdão, não existe mais ecografias disponíveis para ser feitas. E uma pessoa vem e precisa dessa ecografia. Como a mamografia não vai ser feita, eu vou lá e coloco a ecografia de uma pessoa que, inclusive, se salvou, uma situação de salva-vida, tá certo? Então, se eu tivesse como gestor, tá certo? E realmente entendesse como o Juninho entende, que isso é o potencial menor ofensivo, e tomasse uma decisão de trocar mamografias por ecografias, mesmo que eu tivesse feito isso, eu teria agido diferente. Eu teria ido à população e nesse momento, onde eu tivesse escolhido tomar essa atitude, informar a todos da minha decisão. Eu não ia esperar investigarem, descobrirem, para que eu tivesse que me explicar. Se eu tivesse tomado essa decisão, na lógica que eu estou entendendo do nosso secretário, eu teria ido a público, comunicado a decisão e arcado com as consequências, mas de uma maneira voluntária. Olha, não tinha ecografia, estou pagando como mamografia, salvei a vida daquela pessoa por isso. Não foi isso que aconteceu. Houve uma investigação, e aí saiu uma matéria no G1, e aí sim, depois um requerimento negado por o vereador Rodrigo Gregório, e aí sim, ele foi,
na Câmara dos Vereadores. Então, no meu modo de entender, se eu tivesse agido como ele agiu, eu teria ido para o povo e o povo que me julgue. Porém, pessoal, a gente não poderia nunca ter feito isso. E por quê? Porque existe uma lei que condena esse tipo de ato. E é sobre ela que eu vou começar a falar agora. A Lei 8429 de 92 é a lei que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa. No seu primeiro artigo, ele diz: o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10º e 11º desta lei, ressalvado tipos previstos em leis especiais. Parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11º desta lei. E aí a gente vai para o artigo 10º. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. E, notadamente, permitir, inciso 2, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Vamos parar primeiro nesse inciso 2º. Permitir ou concorrer que pessoas físicas ou jurídicas privadas utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas nesse artigo, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. O que foi feito pela Secretaria? A Mário Meduna emitiu uma ordem de serviços de mamografia que não foram executadas. Ou seja, é uma nota fria. A Mário Meduna emitiu uma nota fria. Tá certo? A prefeitura, mesmo sabendo que essas mamografias não foram executadas, pagou como mamografia. Ou seja, a prefeitura, sabidamente, pagou uma nota fria. Isso é não respeitar a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Ou seja, pelo inciso 2 do artigo 10º, o nosso secretário cometeu um ato de improbidade administrativa. Mas não é só esse. Inciso 6º. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares, ou aceitar garantias insuficientes ou inidôneas. Realizar operações financeiras sem observância das normas legais. Artigo 2º, artigo 6º. Artigo 9º. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Foi ordenado, foi permitido a realização de despesas de mamografia não autorizadas. Liberar verba pública sem estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.
mais um artigo 11º, mais um inciso 11º do artigo 10. Eu poderia ficar aqui discorrendo. Esse artigo tem 22 incisos. Ele incorre em pelo menos em 6. Em 6, pessoal. 6 incisos a gente consegue encaixar diante das falas do nosso secretário de maneira espontânea. Espontânea. Bom, e aí, voltando para a esfera do nosso secretário, do potencial, do pouco potencial danoso, né? Ah, beleza, eu fiz, eu vou bancar o que eu fiz, mas qual será que é a pena para isso? Qual será que é a pena para isso? Vamos lá? Artigo 12º, capítulo 3º das penas. Artigo 12º. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns de responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Parágrafo 2º. Na hipótese do artigo 10 desta lei, que é aqueles incisos que a gente leu, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Até o momento, não se há indícios de que houve algum tipo de desvio. Isso não é fato. Isso não é fato. O que nós estamos falando é que houve um ato de probidade administrativa que até o momento não teve nenhum tipo de... que até o momento não se teve nenhum tipo de enriquecimento ilícito em cima desse tipo, nenhum tipo de desvio, tá certo? Se ocorrer essa circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos. Ou seja, na hipótese do artigo 10 desta lei, ele vai perder os bens ou valores acrescidos licitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, e não pode mais fazer nenhuma contratação com o poder público nos próximos 12 anos e nem fazer parte de um tipo de benefício fiscal. Tá? Essa é uma das penas que o Juninho pode sofrer. Parágrafo 1º. A sanção de perda da função pública nas hipóteses do inciso 1 e 2 do caput deste artigo atinge apenas um vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, em caráter inspecional, estendê-los aos demais vínculos, considerada a circunstância do caso e a gravidade do fato. O que pode, então, acontecer com o nosso secretário? Tá certo? Segundo a da Lei 8429, o nosso secretário, ele poderá perder a função pública e suspensão dos direitos políticos até 12 anos. Cara, é muito grave. É muito grave. E eu realmente fico perplexo, né? Essa acho que é a palavra, porque isso foi dito no púlpito da Câmara Municipal. Eu de verdade acredito que não existe nenhum benefício financeiro atrás disso. Mas isso demonstra que os nossos gestores não têm a qualificação para estar onde estão. Teriam diversas maneiras de ter resolvido o mesmo problema. Por exemplo, uma licitação emergencial de ecografias. E ainda, por cima, houve aditamentos de mamografia no ano passado. Já sabendo que esse escritório, que essa empresa Mário Meduna,
não tinha mamografia. Tá tudo errado. Tá tudo errado. A gente está confundindo vidas com produto de supermercado. A gente está lidando com o poder público, com a função pública, como se tivesse numa empresa de esquina. A gente não pode fazer um negócio desse. Existem regras, existem deveres, existem normas para que a gente tenha que seguir como gestor público. E você, gestor público, você está sujeito a penalidades gravíssimas. A pessoa que vai para um governo e vira secretário ou vira diretor, gente, é uma bucha do tamanho do mundo. Não é para qualquer um. Não é qualquer um que tem que aceitar um negócio desse, porque a bucha é do tamanho do mundo. E é por isso que você tem que ser capacitado para que você não incorra nesse tipo de problema. Olha o problema que o Juninho está se metendo, porque ele tomou uma atitude errada. Ele simplesmente resolveu pagar a mamografia com a ecografia. E eu estou falando simplesmente porque eu acho que ele acredita que é simplesmente mesmo, entendeu? Eu não acho que ele fez por dolo, por má fé. Eu acho que ele fez por não conhecimento, do que poderia acarretar para ele esse ato. E a gente que fez direito sabe que ato de improbidade administrativa é muito grave, é muito sério e traz uma mensagem completamente errada. Completamente errada. Na sexta-feira saiu uma matéria, mais uma matéria no G1, estampado. O secretário admite pagar ecografias com mamografias. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para elucidar, mostrar a parte legal principalmente disso, dizer do que eu acho da pessoa do Juninho, cara, gente boa, um craque de bola, o 10 clássico. Ele ancora assim nas pessoas, tem uma habilidade muito boa, é um cara gente boa, extrovertido, mas que como secretário tomou uma atitude muito grave e que infelizmente pode custar muito pro Juninho isso, muito mesmo, tá? Então, fica aqui o meu alerta para que todos os nossos gestores públicos ponham a mão na consciência e que, se vocês não conhecem a Lei 8429, que, por favor, leiam, porque ela é muito importante para o seu bem. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Agradecer a todos que ficaram aqui até o final. Até a próxima. Não se esquece de curtir e compartilhar, tá ok? Tamo junto, galera. Fui embora. Fui!